Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa do Bruno. Aqui discutiremos estratégia para aumentar a lucratividade da sua empresa. Meu nome é Bruno Rodrigues e o tema de hoje é por que a maioria das empresas não tem lucro? Exato, esse tema que você precisa. Por que será que a maioria das empresas não tem lucro? A gente vai descobrir. Se quer descobrir como? Acompanhe essa live que você vai descobrir o porquê que a maioria não tem lucro, tá? Então, esse tema aqui é de importância para todos, né? Muito importante, principalmente se você tem um negócio, tá? Onde você não tem como se basear. No meu caso, eu fui muito bem treinado, né? Por empresas, né? Franquia, que já tem um modelo de sucesso. Isso me ajudou bastante, tá? A manter um negócio lucrativo por muito tempo e onde vem a cada ano o faturamento melhorando, ou seja, aumentando ano após ano. Então, eu sei que com o treinamento que eu tive, de trabalhar em várias empresas, isso facilitou. Sim, porque eu já tive uma noção de valores e tal, e vim, né, sempre aprimorando. Mas eu sei que, infelizmente, nem todo empreendedor teve, né, essa oportunidade que eu tive, né? Às vezes a pessoa... Eu conheço vários empreendedores, eu sei, alguns às vezes é bom em fazer uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Às vezes a pessoa é empreendedor, mas ela é assim, ó, eu sou muito bom em cortar cabelo. Aí ela vira dono de um salão, mas será que só saber cortar o cabelo é o suficiente para a pessoa ter sucesso? A resposta é, muitas das vezes não. Você precisa ser um empreendedor também, tá? Então, entenda, não só saber fazer a função operacional vai te trazer sucesso, tá? Por isso que você precisa saber também sobre empreendedorismo, sobre lucro, tá? Então, o tema, repetindo aí para você, ó, hoje a gente vai discutir aqui por que a maioria das empresas não tem lucro. É exatamente isso. Por que a maioria não tem lucro, tá? Primeiro ponto que a gente começa aqui falando para vocês, tá? Primeiro ponto que muitos empreendedores erram. Primeiro motivo, né? Vou falar aqui alguns para vocês. O primeiro aqui, ó, galera. Primeiro motivo, querer olhar o preço do concorrente sem olhar a margem de lucro. Galera, esse erro, eu acredito que mais de 90% dos empreendedores já tenha passado por isso. Como que é esse erro? É o seguinte, ó, isso já aconteceu comigo, inclusive, tá? Você quer, o concorrente tal... tá vendendo mais barato, entendeu? E lá tá cheio de gente e tal, e a gente pensa assim, não, lá deve estar bombando. Galera, não caia nesse erro. Se o concorrente seu vende o produto ou serviço mais barato, tem que levar em consideração alguns pontos. Ou talvez ele tenha um custo de manutenção menor, entendeu? Ou ele compra de um fornecedor mais barato, entendeu? Mas muitas das vezes ele pode estar colocando o negócio dele à ruína. Isso, ele pode estar colocando o negócio dele à ruína. Como isso? Porque, ó, se ele vende mais barato, a margem de lucro dele vai ser menor. Ah, mas você quer dizer que vender mais barato leva o negócio para a ruína? A maioria das vezes sim, se você não tiver volume de vendas, tá? Então, se você não tiver um grande volume de vendas, você pode estar correndo um grande risco. Foi o que aconteceu com um concorrente meu, tá? Vou contar para vocês como foi, ó. Como eu trabalhei em várias escolas, franquia, viajei o Brasil, né, olhando, mapeando, fazendo gerenciamento, fui coordenador de vendas, fui coordenador também de empresas, eu criei uma expertise, né, nesse sentido de analisar a questão de preços, de custo, e isso me ajudou muito. Deixa eu ligar esse ar aqui um pouquinho. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa vantagem que eu tive, né, de poder trabalhar em várias empresas, né, visitando várias filiais, olhando. E o que eu percebi, né, que muitas empresas, por que a maioria quebram? Primeiro você precisa entender isso. De acordo com o Sebrae, 69% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Não, na verdade, nos 2 primeiros anos a maioria já fica para trás, né? Nos 2 primeiros anos a maioria já quebra por causa de muitos fatores, mas né, e quando completa 5 anos, mais de 60% já fecharam as portas. E com certeza esse tema de hoje tem a ver com isso também. Por que será? Por isso que esse tema é importante. Então, se você quer saber como não cair nessa armadilha, fica aqui comigo, que você vai aprender tudo nessa live, tá? Então, o primeiro ponto que eu tô falando aí, querer olhar o preço do concorrente. Meu amigo, se o concorrente vende mais barato, não vai nessa, eu vou acompanhar. Se ele tá vendendo nesse preço, não caia nessa. Você tem que analisar os seus custos, exatamente. Você tem que saber os seus custos.
É porque eu tenho até um vizinho aqui, eu não sei se ele vai, né, vai me acompanhar, não sei, a gente virou até amigo. Ele veio, né, me procurar para fazer uma parceria e tal. E legal, né, eu mandei mensagem, a gente marcou. Galera, pelo preço que ele cobra, nossa, eu olhei assim, eu não falei na frente dele, né, claro, mas ele me falou, no meu negócio dele parecido com o meu, muda alguns detalhes, entendeu? Ó, o meu preço aqui é tal. Eu falei, é mesmo? E, né, eu falei, nossa, como se ele consegue se manter, né? O meu preço já, eu coloco assim, um preço meu que já é calculado para dar o retorno, mas eu já considero o meu preço dentro de um preço justo. O dele meu amigo, é 30% do que eu cobro, né? 30% do que eu cobro. Aí eu fico imaginando, nossa, como que tem empreendedores que cobram um preço tão barato assim para às vezes ser escravo do seu negócio? Será que vale a pena você ser escravo do seu negócio? Você tem algo que não dá um bom retorno, entendeu? Porque assim, você tem que saber calcular um preço que seja compatível com o seu negócio, entendeu? Você tem que levar em consideração seu aluguel, suas despesas variáveis, sua despesa fixa, mas tem gente que não vê isso, só quer colocar preço barato, aí porque quebram. Por isso, a maioria das vezes, às vezes até não quebra nos primeiros meses, nos primeiros anos, mas não vê a lucratividade. E não é esse o objetivo. Entenda uma coisa, ó, eu quero que vocês entendam isso daqui. Não vá no preço que o seu concorrente está fazendo sem antes você analisar o seu custo. Exatamente, você tem que analisar o seu custo, entendeu? Entenda que é importante você ter esse controle. Mas só sabe qual que é o problema da maioria dos empreendedores? Eles não têm esse cálculo. Como você quer fazer parte da estatística de 69% das empresas que quebram, eu tenho certeza que não. Você quer fazer parte da estatística da empresa que vinga ou que fica muitos e muitos anos. Empresas feitas para vencer, igual a minha. A minha já passou dessa estatística, no caso, eu estou entre as empresas lucrativas, mas por quê? Porque eu tenho esse know-how. A gente tem que entender. Um problema que leva o empreendedor a cair nisso é ver o preço do concorrente. Esse é um dos pontos, eu anotei outros aqui que eu vou explicar para vocês, e achar que vou vender igual o fulano de tal vez. Não é assim. Entenda, é importante você ter o cálculo das suas despesas com funcionário, com tudo. Você tem que botar lá no custo. Vai transporte que você paga mensal, custo de energia, entendeu? Do aluguel, etc, etc. Você tem que ter tudo isso calculado, só que muitos não olham isso, só quer olhar para o concorrente. Eu cansei de ver isso. Como eu tenho no mercado, né, já há mais de 5 anos, né, eu amadureci muito nesse sentido. Eu vi muitos concorrentes quebrarem, não só do meu ramo, mas de outros ramos, muitas das vezes por causa do preço. Eu lembro que chegou uma mulher, né, eu estava, né, no escritório, aí chegou uma mulher, aí eu vim aqui, tô procurando aqui a empresa tal. Aí eu falei, não conheço, né? Que era uma empresa recente. Aí falou, fica nessa mesma rua. Ela me deu a folha, eu olhei e falei, fica aqui. Aí eu fui passar a saber, né? Mas antes de ir lá, eu falei pra ela, legal, você recebeu a mensagem aqui, mas me fala uma coisa. Quanto que é lá que você vai pagar? Meu amigo, ela falou um preço que é 30% do preço que eu cobrava, entendeu? Eu falei, nossa senhora, sério? Ela falou, só esse valor aqui. Mensal. Eu falei, nossa, aí eu já pensei logo, falei, ou essa empresa tem muito volume para cobrir os gastos. Meu amigo, era um valor que eu vou explicar para você. O valor que ela me passou era um valor que não paga quase um vale transporte de uma semana de um colaborador meu. Então você já vai ter uma noção. O valor que ela falou era um valor que era quase como se fosse um vale transporte de uma semana de um colaborador meu. Eu falei, nossa, eu não acredito. E sabe o que aconteceu? Passou poucos tempos, adivinha o que aconteceu? Adivinha, você que é empreendedor, adivinha. Eu passei lá, cadê que a empresa existia? Por que será? Muitas das vezes por causa do preço. Não adianta você cobrar um preço para você ter prejuízo. Amigo empreendedor, você tem que cobrar um preço que você consiga cobrir os gastos da empresa e que você também tira o seu prolabore, que eu já vou falar sobre isso também. Então não caia nesse primeiro erro. Então o primeiro erro aqui para você entender, querer olhar o preço do concorrente, né, sem olhar a sua margem de lucro. Não caia nesse erro, entendeu? Esse é o primeiro ponto aí que você deve se atentar. Eu vejo, e outra coisa, os empreendedores, muitos não sabem nem calcular isso. Eu vejo pessoas falar, mas minha margem de lucro é 50%, então quer dizer que, vamos dar um exemplo, a empresa vende 100 mil no mês, ele fala que é 50%. Beleza, 50% de lucro. Então quer dizer que todo final de mês você está com 50 mil sobrando, tá na sua conta mostrando lá 50 mil?
Muitos falam, ah, não, é porque eu não, eu achava que era 50%, mas na realidade a gente precisa ter clareza dos números, entendeu? A gente precisa ter clareza e muitos, infelizmente, não têm, entendeu? Muitos não têm. Então, você precisa ter essa clareza. Então, esse primeiro ponto, galera, é importante. Não olhe o preço só do seu concorrente, tá? Você tem que entender o seu. Às vezes a gente se preocupa mais com o concorrente do que com o nosso negócio. E isso pode levar seu negócio a fechar, tá? Então, não caia nesse erro aí, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto importante para você entender, tá? Quem tá lá de fora, né, acha que tá vendendo muito. Nossa, um monte de gente vai lá, mas e será que esse negócio tá sustentável para durar muitos anos? Essa é uma pergunta que a gente tem que ficar pensando. Por isso que quando eu vejo concorrente meu, concorrência é bom, gente. A gente tem que entender que o nosso concorrente é bom, né? Não é ruim ter concorrência, é bom. Mas entenda uma coisa, não vai cair aí, o fulano ali faz mais barato, você vai pegar logo e vai abaixar seu preço. Não caia nessa. Você pode colocar seu negócio a correr um grande risco. Se você quer ter um negócio de sucesso que dura muitos e muitos anos, que possa crescer, entenda esse primeiro ponto, que é muito importante. Não caia nesse erro que muitos empresários infelizmente caem, porque entra o lado emocional, né? Eu já vi até funcionário cobrar, já aconteceu comigo. Mas ali, entendeu? A minha vendedora, né? Ela viu que o concorrente estava vendendo mais barato, mas entenda uma coisa, os nossos colaboradores, a maioria dos casos, na maioria das vezes, eles não têm o pensamento empreendedor. Eles só pensam ali, não, fulano tá vendendo mais barato que não sei o que a gente tem que vender. Não é assim. O nosso colaborador, a maioria das vezes, não tem a nossa mentalidade de empreendedor. Porque se você é empreendedor, você sabe do que está em jogo, entendeu? Então, esse primeiro tópico, meu amigo, entenda. Não caia nessa de... Porque o concorrente baixou, eu também vou baixar, sem antes você olhar a sua margem. Você precisa entender da sua margem, dos seus custos fixos. Você precisa saber antes de cair nesse erro. E esse erro leva muitas... empreendedores a fechar o seu negócio, infelizmente. Ele vai olhar o preço, não, vou vender assim também, então não caia nesse erro. Então esse é o primeiro ponto importante, tá? Você precisa entender de formação de preço, de custos, entendeu? Antes de fazer uma parada dessa. Eu não caio mais nessa, até porque eu tive experiência em várias e várias escolas, visitando várias filiais, criei uma experiência muito grande nesse sentido e sei como fazer, né? Não cobrar um valor também, porque às vezes você está pagando para o seu cliente levar. Vamos supor um exemplo de pessoas que vendem mercadoria ou serviço também. Vamos imaginar mercadoria, às vezes você pagou R$25 no produto, R$25, vamos fazer um exemplo só para você ter uma noção. Imagina, você pagou R$25 no produto, você não, vou vender a preço de custo. Meu amigo, se você pegou 25 e vendeu a 25, né, você já está no prejuízo, porque você tem que tirar ali o aluguel, você tem que tirar a comissão do vendedor, você tem que tirar o salário fixo, então você está no prejuízo. É como se você estivesse chegando para o cliente falando, compra aqui esse produto, além de você levar, vou te dar mais 10 no meu bolso. Você está conseguindo entender? Para você que é empreendedor? Então, às vezes, mesmo quando prestação de serviço, você cobra um valor muito barato. Se você não melhorar isso, a não ser que você tenha um grande volume, muito grande mesmo, entendeu? Para suprir, você vai estar perdendo dinheiro. Por isso que muitas empresas quebram. Se a empresa não tem fluxo de venda, se a empresa não tem caixa, como que ela vai sobreviver? Pensa aí. E pior do que isso, muitos empreendedores quebram por causa do preço, porque a gente tem aquela crença, não, mas se eu vender mais caro, ninguém vai comprar. Meu amigo, isso é apenas sua crença. Eu falo isso porque eu já trabalhei com vários valores, entendeu? No meu ramo que eu estou, e já vi que existe muita crença que faz o negócio da pessoa não crescer, entendeu? Alguns casos que tem um grande volume, essa estratégia dá certo, às vezes para uma liquidação talvez, mas caso contrário, não caia nesse erro, entendeu? Entenda que você precisa entender dos seus números. Então esse primeiro ponto, muito importante. Segundo ponto aqui, que eu anotei os importantes para você, ser empreendedor é a chave para você crescer. Não adianta só você ser bom no operacional, isso também faz a empresa não evoluir. Eu vejo que tem pessoas que é bom naquilo que faz, não, eu sou bom aqui cortando cabelo, não, eu sou bom dando aula, mas não é empreendedor. O que é ser empreendedor? Empreendedor é você saber gerir o seu negócio e projetar ele para crescer.
tá? E eu poderia dar uma aula sobre isso, sobre empreendedorismo, que é um tema muito amplo, mas fazendo aqui um resumo para você entender. Não adianta só você ser bom no operacional, você precisa também ser bom no empreendedorismo, você precisa saber gerir seu negócio, saber fazer margem de crescimento, não você querer fazer tudo. Às vezes tem empreendedor que ele quer fazer tudo, mas não é assim. Você precisa chegar no ponto de saber delegar para você poder ter mais tempo para cuidar das partes mais importantes do seu negócio, entendeu? Então não adianta você ser bom só ali naquilo que você faz no operacional, mas não pensar estrategicamente. Você tem que ver o futuro do seu negócio. Eu faço planejamento do meu negócio, eu estou preparando um modelo de gestão que eu aprendi para passar para vocês, igual aqui que eu passo para vocês, dicas gratuitas de empreendedorismo, para você crescer o seu negócio, para você crescer sua empresa, sua loja, entendeu? Seu negócio. E é muito importante a gente ter o planejamento, muitos não têm. Às vezes a pessoa, eu sou bom ali, eu já vi muito acontecer isso. A pessoa, eu sou bom, vamos supor, eu sou bom só cortando cabelo, mas ela não tem um lado empreendedor. E a empresa não cresce, a empresa quebra com pouco tempo, dá prejuízo para a pessoa, porque ela fica presa naquilo no operacional. E o empreendedor, ele precisa entender que ele tem que pensar em outras áreas da empresa, ele tem que pensar no crescimento, entendeu? Então, não adianta ser só bom no operacional, você tem que ser um empreendedor. E como faz para ser um empreendedor? Assistindo esse canal, por exemplo, onde eu estou compartilhando dicas aí para você melhorar o seu negócio, ou vários outros canais, entendeu? Então, entenda que é importante você ter a mentalidade empreendedora. Você tendo a mentalidade empreendedora, você vai conseguir gerir melhor seu negócio para ele crescer, entendeu? Igual o meu, quando eu comecei com um negócio apenas, dominei a arte de gerenciar, lógico, né? Sempre procurando melhoria, multipliquei por esse segundo negócio. Então é importante você ter a mentalidade empreendedora, entendeu? Entenda essa questão, isso vai virar chave para você. E qual é a dica para essa chave virar? Estudando, seguindo canais de pessoas que tem mais, né, que nem eu no caso, tenho colaboradores que cada um cuida de setores da empresa. Então entenda, não adianta você só ser bom no operacional que vai querer dizer que você vai ter uma empresa de sucesso, muito pelo contrário, você precisa ter o lado empreendedor ativado, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse daí também é muito importante, tá? O segundo ponto, né? Empreendedor é chave para você crescer, né? Você precisa ter esse lado empreendedor. Não adianta só ser bom naquilo que você faz e achar que o negócio vai crescer e vai fluir, não, tá? É importante. Não caia nessa crença, né? De, eu não posso cobrar mais porque o meu cliente não vai pagar. Não, não pensa assim. Você tem que entender seu custo. Porque imagina um negócio. Quando você entende seu custo, você sabe o preço correto a cobrar. Entendeu? Porque se você não sabe o seu custo, achar, vou fazer o preço que o fulano de tal faz, você vai cair no grande erro, você pode levar seu negócio à ruína, seu negócio pode ser um fracasso, você pode levar prejuízo. E tem uma crença que eu aprendi no mundo do empreendedorismo, que eu vou compartilhar com vocês, e é muito importante. Às vezes você está num negócio, é só assim mesmo, o cliente é só para pagar contas, você não pode pensar assim. Pensa comigo, a sua empresa, ela é uma empresa de caridade ou ela é uma empresa de fins lucrativos? O que isso quer dizer? Se a sua empresa for se a sua empresa for de caridade, tudo bem. Você pode colocar um preço baixo, você está ajudando outra pessoa e você pode levar prejuízo tranquilamente. Agora, se não for com fins lucrativos, você precisa se atentar a esses detalhes que eu falei. Você precisa entender que seu negócio ele foi feito para dar lucro, sim, também atender a necessidade do cliente, mas principalmente dar lucro para você que é empreendedor. Ele tem que pagar, porque pensa comigo, olha a crença que eu criei, que é muito interessante, que no grupo de empresários que eu participo, eles me ensinaram, ó, a gente coloca muita coisa em jogo, não é verdade? Você coloca investimento, você pega, às vezes, capital de banco para poder fazer seu negócio começar, para pegar capital de giro, e você precisa entender que o risco todo está na sua costa. O que isso quer dizer? Que você precisa sim ter lucratividade. Você não pode ter nessa, às vezes o empreendedor não tem os cálculos, isso que eu estou falando para vocês que é importante, ter esses custos antes de fazer o preço, aí ele acaba caindo na armadilha, ele acaba às vezes ganhando menos que um funcionário, por incrível que pareça. Eu vejo amigos meus que ganham menos que um funcionário, porque se você é igual eu, tem colaboradores que são registrados, faz o cálculo para você ver o tanto que a gente gasta para ter um colaborador, guia da Previdência Social, um terço de férias,
a FGTS que a gente paga, 13º, bota tudo no papel para tu ver. Hoje um funcionário nosso, que a gente pensa, ele só tem um custo de R$ 1.000, na verdade tem um custo de R$ 2.000, ele custa o dobro do que a gente paga. Isso é um erro que muitos empresários não vê. Às vezes o empresário fala, não, eu gasto ali com funcionário só R$ 1.000, entendeu? Mas não é, se você for juntar tudo, você vai ver que é quase mais que o dobro às vezes, entendeu? É vale transporte, é isso e aquilo. Então, meu amigo, antes de você estipular um preço do seu produto, do seu serviço, estude sua margem, tenha a base, entenda, tá? Que você precisa ter a sua margem calculada antes de você ir e abaixar o preço por abaixar, porque seu concorrente abaixou. Às vezes seu concorrente tá se auto-enforcando, tá se autodestruindo, muitas das vezes. E eu já vi acontecer, pela experiência que eu tenho de ver, assim, não foi uma só empresa não, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, foi mais de 10 que eu vi abrir e fechar, porque quer colocar um preço muito baixo, umas até fica, até hoje, porém assim, a empresa, você vê que a empresa dificilmente cresce, entendeu? Então, você precisa entender, esse tema é muito importante para você que é prestador de serviço, para você que tem uma empresa, para você que é empreendedor, entenda, não coloque seu preço porque seu concorrente está colocando, vai abaixar também. Olhe os seus custos, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? Não olhe aí para o que, né, o seu concorrente sem olhar sua margem. Segundo, tenha a mentalidade empreendedora, tá? Não é só você ser bom no que você faz que vai te dar sucesso. Não, você precisa ter o lado empreendedor ativado, ver seu negócio. E terceiro ponto que eu vejo muitos empreendedores cair é esse que eu vou falar agora. O Prolabore, meu amigo. O que é o Prolabore? O Prolabore, ele tem que ser um custo fixo. Tem empreendedor que pensa assim, não, meu Prolabore é o lucro da empresa. Muito pelo contrário. Se você calcula o seu Prolabore dessa maneira, você está completamente errado. Não caia nesse erro. Você tem que entender, você tem que colocar tudo como custo. O seu Prolabore é um custo fixo para a empresa. Você não pode pensar, mas o meu Prolabore ali, o que sobrou é meu lucro já. Não é assim que faz um plano de crescimento. Se você quer ter uma empresa que cresce, assim como as minhas cresceram, ano após ano, você precisa entender que o seu Prolabore, ele é um custo fixo. Ele não é o lucro, é um custo fixo. Você tem que colocar ele como custo fixo da empresa. Então você precisa botar tudo isso junto com o seu Prolabore. O que é o Prolabore? É o valor que você vai se manter. Entendeu? Coloca o valor fixo para você, separe as contas e assim, juntando o Prolabore seu, juntando os gastos fixos da empresa, os gastos variáveis, ela ainda tem que dar lucro. Então, você tem que botar tudo isso aí anotado, sobrar lucro para você, e se não sobrar lucro, você vai ter que mexer ou aumentar o volume de vendas, tá? Ou ajustar o seu valor. Então, é um dado que você precisa ver, analisar e ter esses números, só que infelizmente a maioria não tem, tá? Infelizmente, muitos empresários não se atentam para isso, infelizmente. Então, meu amigo, não caia nesse erro. 3 dicas aqui para você, tá? Importantes. Essa primeira, ó, não vai olhar antes de colocar seu preço, não vai olhar o preço do seu concorrente, tá? Entenda o que ele está fazendo lá, às vezes ele está fazendo isso para pagar a folha, para pagar o fornecedor dele, ele está numa necessidade grande, então não vai fazer isso sem antes você olhar seu custo, tá? Segundo, você tem que ter a arte de empreendedor. Não adianta você ser bom no operacional se você não tiver a arte de empreendedor. Que muitos empresários, né, essa estatística das empresas que abrem e que fecham, é porque não tem um lado empreendedor ativado, né? Eu sou bom vendedor, igual eu fui gerente de vendas e isso vai resolver. Não, você precisa ter o lado empreendedor. Você tem que saber investir no seu negócio, tem que saber criar certas habilidades, entendeu? Para o seu negócio poder fluir. Então entenda. Não é só ser bom no operacional. E o terceiro é essa questão do Prolabore. Não caia nesse erro. Muitos empresários caem nesse erro. Não, meu Prolabore já é a parte do lucro. Meu amigo, não é. Seu Prolabore é um custo fixo da sua empresa. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração para você anotar como custo da empresa e você poder calcular ali qual número de vendas eu preciso daquele mês para poder cobrir esses gastos, entendeu? Então entenda todos esses pontos aqui, é muito importante antes de você ir abaixando o seu preço, tá? Então, eu quase caio nessa. A minha vantagem é que eu trabalhei em franquias, né? Fui visitando várias escolas e via que um dos pontos que a pessoa que não tem esse treinamento que eu tive, ela cai nesse erro. Infelizmente ela cai. Eu vejo amigos meus que criou empresa própria, entendeu? Maravilha, entendeu? E só que eles criaram sem ter uma referência, entendeu? E acha, não, eu vou cobrar aqui o valor tal, porque meu concorrente está fazendo. Amigo, não caia nessa. Eu trabalhei em várias escolas na minha experiência, entendeu? Visitei várias cidades
e vi que realmente esse ponto é um ponto que você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração o seu custo que você tem. Se você não entender isso, meu amigo, você corre o grande risco de quebrar o seu negócio. Então calcule, antes de mais nada, calcule. É simples. Coloque tudo o gasto que você tem e divida, né, some tudo os seus gastos e tenha uma noção. Meu custo para minha empresa funcionar, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, juntando o aluguel, juntando o colaborador. Você tem que saber disso antes de, né, sair aí abaixando o preço. Então entenda, seu custo ele é importante nisso. Não caia no erro que muitos empresários iniciantes caem. Eu vejo até pessoas experientes, entendeu? Senhores, né? Não vou abrir um negócio, vou botar um precinho que talvez é novo no ramo, não entende e acaba quebrando. Eu vejo muitos quebrar. Infelizmente a estatística aí tá aí para provar para vocês que não é o que eu tô falando, é só porque eu tô falando que a estatística comprova e eu vejo muito acontecer. Então, meu amigo empreendedor, entenda, você merece ter lucro. Então não vai abaixar seu preço para você trabalhar igual um escravo e não poder curtir a sua vida. Eu acredito que você queira ter liberdade, você queira ter tempo e queira ter dinheiro também sobrando. Então, para isso acontecer, você tem que ter um preço que cubra os seus custos, entendeu? Um volume de vendas também, tá? Isso vai fazer total diferença no seu empreendimento, tá? Lembre que isso aí é um ponto que você tem que levar muito em consideração, tá? Prolabore é custo fixo. Prolabore não é lucro da sua empresa. O Prolabore tem que entrar como custo fixo. É o que eu uso nos meus negócios para ele crescer. Por isso que eu sempre faço meu cálculo assim e sei se o negócio está crescendo ou não, tá? Comenta aqui embaixo se você já caiu em algum desses erros. Você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, você sabe calcular seu custo? É por isso, seja sincero, tá? Comenta aqui embaixo do vídeo se você sabe calcular seu custo, tá? Se você já calcula, comenta aqui, sim, eu já calculo. Se você não calcula, comenta aqui que eu estou preparando um modelo de gestão, que é uma aula bem detalhada para juntar os gastos, entendeu? Para você entender o preço que você deve estar vendendo, entendeu? E estou preparando aí, está em fase de criação. Em breve vai estar disponível no meu workshop, bem completinho para você, que são pontos que você precisa se atentar para você não pontos que você precisa se atentar para você não cair no erro que a maioria comete, que é não saber o preço, só ir pelo preço do concorrente. Lógico que concorrência é bom, mas você também precisa entender qual os custos do seu concorrente que ele tem para ele fazer aquele preço, entendeu? Às vezes ele pega mais barato, às vezes o custo de colaboradores deles é mais barato, entendeu? E não vai abaixando por abaixar sem você olhar, né? Galera, então é isso. A gente tem o grupo do nosso Telegram para mais dicas para você, entendeu? Dê um joinha no vídeo aí para divulgar, se inscreve aí no canal também, aproveita, eu tô fazendo várias dicas aí gratuitas para ver seu negócio crescer, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio.